Graça e paz, boa noite, Deus abençoe, povo de Deus, que você possa assim, ter uma noite maravilhosa, tremenda na presença do Pai. Nós estamos começando mais um Tadel, e eu convido você também a estar junto, aprendendo mais do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, adorando, louvando, falando com Ele, orando a Deus, amém? Esse é o momento em que nós separamos para aprender mais do Senhor. Então eu quero também deixar um versículo para você que está em Hebreus 13:16, que fala bem assim: não deixe de fazer o bem e não deixe de ajudar uns aos outros, amém? Não deixe de fazer o bem e não deixe de ajudar uns aos outros, pois são esses o sacrifício que agrada a Deus. Então eu deixo esse versículo para você meditar. Nós estamos assim, vivendo no país, momentos muito difíceis e tem muitas pessoas necessitando de ajuda, e que você possa estar olhando ao teu redor, possa estar olhando diante de você, porque existe pessoa perto de você que necessita da tua ajuda e que você possa estender a mão para socorrer, para ajudar. Temos vivido momentos muito difíceis. Então o Senhor, Ele conta com você para que você possa ajudar, para que eu possa ajudar uns aos outros. Então não deixe de fazer o bem e não deixe de ajudar uns aos outros, pois são esses o sacrifício que agrada o Pai. Mas que não seja só por essa obra, que seja também porque nós não somos salvos pela obra. Então que seja pela fé, que seja de uma entrega, que seja assim, de um coração voltado para o Senhor, que a sua vida esteja voltada para o Senhor, que a sua vida seja uma vida de santificação ao Senhor, de entrega totalmente ao Senhor. E uma vida de entrega ao Senhor, você, por conhecer a Deus e de se entregar, o seu coração começa a arder em querer ajudar, amém, em querer fazer o bem, amém? Então que você assim possa estar meditando nisso e olhando quem está diante de você, que está precisando de você. Então que Deus venha te usar poderosamente, amém? Então não deixe de fazer o bem, não deixe de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agrada a Deus. Hebreus 13:16. Então vamos orar agora nesta noite. Senhor Deus precioso, amado, Altíssimo das nossas vidas, toda honra e louvor e glória pertence a Ti. Pai. Senhor, estamos aqui somente para adorar o Senhor. Não é à toa, Pai, que estamos aqui. Estamos aqui reunidos por causa do Teu nome, porque amamos o Senhor, amém, porque adoramos a Ti. Senhor, meu Deus, receba nessa noite toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Receba este momento, Pai. Nós queremos, ó Deus, engrandecer o Teu santo nome, exaltar o Senhor. E nós, ó Pai, nesse momento te agradecemos por todas as coisas. Senhor, meu Deus, coloca mesmo em nossos corações um coração disposto de ajudar, um coração disposto de colaborar com o Teu reino, um coração disposto, Pai, de ajudar os necessitados. Senhor, coloca em nossos corações que nós possamos ser pessoas chamadas, escolhidas, que possamos ser líderes, que faça mesmo a Tua obra, que leva mesmo a Tua palavra, que leva mesmo o Teu evangelho e que se estende as mãos, ó Pai, para ajudar um ao outro, meu Pai. Que possamos ser esse líder, meu Deus, no nome de Jesus, em que o Senhor está esperando, em que o Senhor conta, meu Pai. Então, meu Deus, coloque em nosso coração o desejo, Pai, de estar mesmo diante do Senhor e olhando um para os outros, amando, Pai. A Tua palavra fala que nós devemos amar uns aos outros como nós amamos nós mesmos. Nós amamos nós mesmos porque nós cuidamos de nós tomamos banho todos os dias, nós nos alimentamos todos os dias, nós cuidamos do nosso corpo, do nosso visual todos os dias. Amém, nós nos cuidamos porque nós nos amamos. Então o Senhor fala que nós devemos amar um ao outro como nós nos amamos, ó Pai. Então gera, Pai, no nosso coração esse olhar, essa dedicação, esse amor um com o outro, meu Pai. A ponto, meu Pai, de estender a mão e ajudar, meu Deus, no nome de Jesus. Receba, meu Pai, este momento diante do Senhor. Abençoa cada pessoa que nesse momento também vai estar agora participando, Pai, deste culto, dessa adoração, dessa oração, deste louvor, meu Pai. Esteja abençoando os familiares, ó Deus,
Seja abençoando toda a área, meu Pai, dos nossos irmãos, de cada pessoa que está agora assistindo, meu Pai, Amém, esse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, derramos teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, derrama o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Glória a Deus. Ser avivado, meu Pai, pelo Senhor. Amém. Queremos ser visitados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, derramos teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, derramos teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, glória a Deus. Seja hoje, seja agora, quem derrama o teu Espírito.
agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Graça e paz, amém? O Senhor Jesus já se faz presente no nosso meio, amém. E glória a Deus por isso. Que bom que Deus, Ele se manifesta aqui, se manifesta aí onde você está. Que bom que Deus, Ele está no nosso meio. E que bom que a gente pode sentir a presença dEle. Que bom que ele desce, Ele realmente tem misericórdia de nós. Mesmo com todos os nossos pecados, Ele realmente decide aparecer aqui mais uma vez. Assim como Ele fez da primeira vez lá, quando Ele veio em carne e osso, hoje Ele faz em espírito no nosso meio. E Ele se manifesta, assim como Ele se manifestou na época em que Ele veio e morreu por nós. E hoje, a mesma forma como era daquela época, Ele se manifesta, e aonde Ele se manifesta, onde Ele está, as coisas saem do comum, as coisas saem do normal, e nós podemos sentir a presença dEle, e as curas, as maravilhas, as coisas que acompanham a presença de Jesus, elas chegam no nosso meio também. Então aí aonde Deus está, se Deus está com você, as curas também chegam aí, as maravilhas dEle também chegam. Amém. As vitórias para aquilo que você está passando também chega, a paz chega, o amor, a compaixão, as misericórdias dele chega aí até você, o perdão chega até você e te alcança nesse momento, porque Jesus entrou. E aonde Jesus entra, as coisas saem do normal, amém? Amém. Neste momento eu convido a abrir sua Bíblia em Josué.
Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. Se alguém achou e quiser ler, Josué capítulo 1, versículo 8 até o versículo 9. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe será bem sucedido e você terá sucesso. E o versículo 9. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Eu estava pensando esses dias sobre como às vezes as coisas elas ficam difíceis para a gente, como as coisas elas ficam difíceis para nossas vidas e como que às vezes nós não entendemos por que essas coisas acontecem, algumas coisas acontecem com a gente e às vezes a gente até se questiona porque parece que às vezes quando a gente está na presença de Deus, logo no começo, quando a gente começa a andar com Deus, quando a gente conhece a Ele, parece que as coisas acontecem de forma muito mais fácil e de forma muito mais orgânica, parece que as coisas fluem de maneira mais fácil. E conforme o tempo vai passando e a gente continua na presença de Deus, parece que as coisas elas ficam mais difíceis de acontecer. Parece que aquilo que acontecia com mais facilidade não acontece mais. Parece que aquela presença que você sentia antes, você não sente com aquela intensidade mais. Parece que aquele primeiro amor ele vai embora. E eu pensando sobre isso, e às vezes a gente até fica triste, porque a gente fala, poxa, parece que agora eu oro e não consigo ter aquele acesso mais com facilidade. Parece que agora eu clamo a presença de Deus e parece que não vai. Só que eu andei pensando sobre algumas coisas. E dentro dessas coisas parece que Jesus ele vai mostrando que a cada passo que a gente dá em direção a Ele, Ele vai deixando as coisas mais profundas. E conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai tendo que fazer mais movimento. Uma coisa que eu ouvi essa semana é que conforme a gente vai, que nem aquela palavra fala, que existem águas que dão nos artérios, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, existem águas que vão mais fundo. E conforme você vai se aprofundando naquilo que Deus você vai entrando. No começo, você é fácil dominar, porque está no seu pé as águas. Então você pode muito bem andar para lá, andar para cá e está no seu domínio. Você vai entrando, tá aqui, você faz um pouquinho mais de força para andar, mas você ainda consegue, você consegue ter o resultado. Quando as águas estão aqui, você começa a ter que se mexer um pouco mais para você poder entrar dentro da água. Você vai entrando, continua a caminhada. Quando as águas já estão batendo aqui, você já começa a perder o movimento e o mar começa a te balançar. Ou seja, já não é completamente você que domina aquilo ali. E quando as águas te cobrem, você perde o domínio total. E para que você consiga ter pelo menos um mínimo de domínio, você precisa fazer um esforço com todo o seu corpo e nadar para que você consiga entrar no mais profundo e ir cada vez mais fundo. Ou seja, conforme as coisas vão caminhando, não significa que elas deixaram de estar ali. Só significa que você precisa fazer mais força, porque agora você está num nível superior. E quando a gente vai se aprofundando em Deus, é assim que as coisas funcionam. A gente entra no nível muito mais raso. E parece que quando a gente chega nesse nível de cara, parece que as coisas fluem de maneira mais ali, parece que as coisas estão acontecendo, e parece que é daquela maneira. Mas quando você vai passando o tempo, parece que as coisas vão ficando difíceis, não porque Deus se afastou, mas é porque Ele está te chamando para algo mais fundo. Ele está te chamando para ir um pouquinho mais fundo. Então quando você sente que você continua fazendo as mesmas coisas que você faz desde quando você se converteu, mas as coisas não fluem, talvez Deus está te chamando um pouco mais profundo. Ele está te chamando um pouco para entrar um pouco mais, para se aprofundar e sair daquilo que você vem fazendo.
Deus, ele é um Deus que ele vai se renovando, ele vai se renovando. A prova disso é a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra que quando a gente lê, a gente tem uma noção de algo. Só que quando a gente vai entrando e vai se aprofundando, a gente vai tendo noção de mais e de mais e de mais. Amém. E conforme a gente vai indo, a gente vai chegando num nível cada vez mais fundo e mais profundo do que ele tem para nós. Eu tenho passado por algumas experiências esses dias e eu tenho visto que Deus às vezes ele dá para nós coisas coisas materiais. Ele dá para nós coisas para nos suprir. Ele nos supre todos os dias. Porém, ele não quer que a gente fique só ali. Ele quer que a gente entre mais no profundo daquilo. Aquilo ali é só um aperitivo. Aquilo ali é só um petisco daquilo que ele tem pra gente. Às vezes, a gente se converte, a gente entra na presença de Deus e a gente fala, ok, agora eu me converti, agora eu tô aqui, agora Deus mudou a minha vida, agora ele tem me abençoado. Mas isso não é o máximo do que ele tem. Isso não é nem a ponta do que ele quer para você. Quando você se converte, a sua vida muda de maneira radical. E uma coisa que eu vi hoje é incrível. Os judeus, eles usam aquele chapeuzinho chamado kippah na cabeça. E quando eles usam aquilo, às vezes a gente não entende por que é. Mas quando eles usam aquilo com o intuito de a minha mente e o meu corpo e tudo aquilo que passa pelos meus olhos, pela minha cabeça, está inteiramente ligado a Deus. Ou seja, quando eu uso isso na minha cabeça, significa que a minha mente, os meus olhos, tudo que sai da minha mente, todo o meu pensamento, só vai fluir relacionado àquilo que Deus é, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus flui, aquilo que provém de Deus. Ou seja, nada que vem de mim vai passar pela minha cabeça, porque eu faço uma aliança com Deus de que eu só vou pensar aquilo que é relacionado a Deus, eu só vou viver aquilo que é relacionado a Deus. Por isso eles usam aquele chapeuzinho na cabeça. Então, quando a gente faz essa aliança com Deus, quando eles fazem aquela aliança com Deus, então, ou seja, se Deus começa a abençoar eles começam a entender que Deus tem mais para eles do que só algo material. Deus está chamando eles para algo um pouco mais profundo e um entendimento um pouco mais aprofundado do que Ele quer fazer na terra. Ou seja, quando Deus te chama, quando você se converte, Ele não tá te convertendo para que você seja abençoado, não. Ele está te convertendo para que você mude a humanidade. Ele está te convertendo para que você mude o seu bairro, o seu país, a sua localidade. Ele quer que você faça parte de um plano maior. Ele não te converte para que você mude apenas a sua vida, mas Ele te converte para mover uma nação. Quando Ele move uma nação, Ele move com uma pessoa. E algo muito mais lindo que eu vi hoje é que toda nação ela é movida por poucas pessoas. Amém. Na presença de Deus no mundo espiritual. Toda nação é movida por algumas poucas pessoas. E essas poucas pessoas, elas são movidas por um quarto de oração. Essas pessoas que movem uma nação, o que move elas são um quarto de oração. Amém. É um tempo a sós com Deus. Todos os grandes movimentos que aconteceram na humanidade não aconteceram porque essas pessoas que fizeram movimentos cristãos, movimentos de Deus, os grandes avivamentos, não foram porque essas pessoas tinham grandes ideias. Não foi por causa disso. Foi porque essas pessoas tinham tempo com Deus. Essas pessoas tinham tempo com Jesus. E aquilo que queimava no coração dela, quando ela tinha tempo com Jesus, ela começou a explodir para as pessoas lá de fora. E aquilo começou a tomar conta da nação onde as pessoas estavam. Ou seja, aquilo que vai mudar a humanidade não é aquilo que Deus te deu materialmente. Não é o seu carro que vai mudar o mundo. Não é o seu trabalho que vai mudar o mundo. Não é o seu dinheiro que vai mudar o mundo. Não é as suas bênçãos que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é aquilo que você recebe no tempo em que você passa em oração com Deus. Amém. E eu posso te dizer uma coisa, é muito mais gratificante aquilo que vai mudar o mundo do que aquilo que mudou você. Aquilo que vai mudar o mundo é muito maior do que aquilo que mudou você. E isso é um nível muito mais aprofundado, é o que eu estou falando. Quando a gente vai passando de fase, a gente vai entrando nos planos de Deus. A gente vai entendendo que Deus ele faz parte de uma família. E Ele quer criar uma família. E Ele quer unir uma família. Deus ele faz parte de união. Quando a gente vai ler João 17, lá quando Jesus ele faz uma oração extensa sobre toda a humanidade, que Ele fala bem assim, eu oro pelos que aqui estão, ou seja, os discípulos. E Ele fala, eu oro pelos que ainda vão vir, que são eu e você. Ele fala, eu oro para que todos esses sejam um, assim como eu sou um contigo, Pai. Quando Jesus ele fala isso, ele fala, eu quero que todos sejam uma família, eu quero que todos sejam um, ou seja, o propósito principal de Deus é pegar
todos esses cristãos e unir em um só. Amém. Nesse momento, assim como nós estamos aqui, eu gosto sempre de enfatizar quando eu vou falar alguma coisa, que assim como nós estamos aqui nós estamos em 3, 4, como nós estamos, como você está aí assistindo, talvez em um, talvez em você e mais alguém está assistindo, nesse mesmo momento, lá na África, tem cristãos e irmãos nossos que fazem parte da mesma família, se reunindo nesse mesmo momento e orando e falando com o mesmo Deus que a gente está falando aqui agora. Amém. Nesse mesmo momento lá nos Estados Unidos, Deus está movendo, nesse mesmo momento no Japão, Deus está movendo, na China, Deus está movendo, e todos em uma só voz, em um só clamor, formam a igreja e a família universal de Deus. É por isso que quando Deus olha do céu para a terra, Ele consegue enxergar o amor, Ele consegue ver o amor dele se espalhando pela terra. Porque não é uma pessoa, mas é uma família. Porém, essa família, ela é completa por pessoas que tiram o seu tempo com Deus. Amém. E isso é aprofundado cada vez mais que a gente vai entrando. Só que a cada passo que a gente dá, isso é como se a cada passo que a gente dá é um ganho. A cada passo que a gente dá é uma vitória. A cada passo que a gente dá é uma glória. É algo bom, porque a gente conseguiu passar desse lugar para um próximo lugar. A gente conseguiu sair daqui, onde as coisas eram fáceis, onde a gente tinha tudo na mão. A gente consegue sair daqui para ir para um lugar um pouco mais além. Só que esse lugar além é uma vitória, porque a gente chegou ali. Glória a Deus, chegamos aqui. Só que quando a gente chega aqui, é um nível superior. E nesse nível superior, a gente vai encontrar batalhas superiores ao que a gente tinha antes. Quando a gente chega nesse nível superior, o seu nível de maturidade precisa crescer, porque aqui embaixo as suas batalhas eram menores. Só que quando a gente chega num próximo passo, o seu nível de batalha aumenta também. Eu gosto de pensar que conforme você saqueia o inferno não fica parado esperando você voltar para saquear. Ele vem com tudo de volta. Quando você tira uma alma do inferno, o inimigo ele já vem com tudo de volta para poder saquear aquilo que você saqueou dele. Então ele não fica esperando você voltar de novo e falar, olha, ele está vindo aqui tirando todo mundo aqui. Não. A própria Bíblia diz que ele fica ao derredor esperando um momento para que ele ataque. Ou seja, ele vai movendo o seu exército, as suas coisas para poder voltar. Então quando você sobe para um próximo nível, as suas batalhas sobem para o próximo nível também. Isso a gente comprova na história de Davi. Conforme Davi, ele ia entrando no nível superior, ele ia se aprofundando no nível de pastorado, no nível de pastoreio, parece que as batalhas deles iam se intensificando. Porque antes ele matou um leão, depois ele matou um urso, não sei, até que ele chegou ao momento em que ele mata o gigante que afrontava o povo de Israel. Quando as batalhas eram menores, ele tinha um controle. Até que chega um momento em que algo sobrenatural precisa ser movido para que ele proteja uma nação, para que ele proteja um povo, para que ele proteja pessoas. Por quê? Porque aquilo era a vontade dele? Não, porque aquilo era a vontade de Deus. E ele estava ligado com a vontade de Deus. Posso te mostrar? Olha só, quando Davi ele chega diante de Golias, quando ele chega ali no povo de Israel, ele foi servir os seus irmãos, e que ele chega lá que ele vê Golias afrontando o povo de Israel, ele fala, quem é esse que afronta o povo de Deus? Quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Ou seja, não é o povo, não é o meu povo, não é quem me afronta, é quem afronta o povo de Deus. Ou seja, ele estava ligado com aquilo que era a vontade de Deus, com aquilo que era o povo de Deus. Quando você entra um passo a mais, quando você sobe para o próximo nível, não tem a ver com aquilo que você recebe, com as bênçãos que você tem, com aquilo que Deus tem te dado, com o seu dinheiro, que nem eu falei antes, mas tem a ver com aquilo que Deus quer, com o próximo passo. Qual é como eu posso dizer, qual é a vantagem disso, qual é a glória disso? É conforme você vai entrando num próximo passo, entrando num próximo nível, e conforme você vai entrando no plano de Deus, no propósito de Deus, isso vem entrando e vem sendo restabelecido na sua vida material. Ou seja, Davi, porque ele matou um Golias em defesa do povo de Deus, e por causa dos planos de Deus, ele foi colocado numa posição de reinado sobre o povo de Israel. Amém. Ou seja, quando você entra nos planos de Deus espiritualmente,
os planos espirituais começam a se transpor nos planos materiais da sua vida. Então, quando você dá um próximo passo, aquele passo espiritual ele começa a ser levado como um passo material na sua vida também. E aqueles passos começam a ser dados em direção a Deus. Ou seja, não tem a ver porque agora você quer bênção, mas você quer agradar a Deus. E se a bênção vir, tanto faz. Se ela não vir, também tanto faz. Porque o que eu quero agora é agradar a Deus. Amém. Antes eu queria as bênçãos, talvez, quando eu cheguei. E era muito bom, era maravilhoso. Mas isso já não é suficiente. E as bênçãos eu descobri que não é tudo. A mão de Deus sobre a minha vida não é tudo. A voz de Deus sobre a minha vida não é tudo. O ouvir e o ver de Deus sobre a minha vida não é tudo. Você vai querendo ter Ele por completo em você. Amém. Você não quer só a mão, você não quer só as bênçãos, você quer algo a mais. Até você chegar no coração de Deus. É que nem Davi foi considerado o homem segundo o coração, porque ele não queria as mãos. Ele não queria os pés, ele não queria os olhos, mas ele queria o coração de Deus. Ele queria saber o que batia no coração de Deus. O que é que fazia o coração de Deus queimar pela terra. E ele olhava para a terra e falava, é isso que eu quero. E quando Davi entendeu um pouco do coração de Deus, ele começava a olhar para as pessoas como Deus olhava. Então não é mais bênção que te move nesse próximo nível, mas é aquilo que move o coração de Deus que começa a te mover também. Amém. Ou seja, não é a sua vontade, aquilo que move o seu coração, mas é aquilo que move o coração de Deus. E quando você entra nesse próximo nível, as coisas começam a ser funiladas em você, porque começa a apertar. E o próprio Jesus fala, que ele fala que o caminho para chegar até o céu é estreito. Porque é engraçado, porque eu imagino assim, que é um caminho que começa largo, e ele vai se estreitando, se estreitando, se estreitando até chegar lá. Porque quando você chega com muita coisa e querendo muita coisa. Só que conforme você vai apertando, algumas coisas você tem que deixar para trás, porque você não consegue passar com tudo isso. E você vai ter que deixar algumas coisas para trás, você tem que deixar algumas coisas para trás, até que no final das contas só chega você e Deus lá na frente. Porque é só o que basta. Todas as outras coisas têm que ser deixadas para trás, porque o caminho ele vai apertando, e vai apertando, e vai apertando, e vai ficando estreito, até chegar lá na frente. Até chegar no final, até chegar no céu, porque no final das contas é só isso que te resta. E é só isso que é suficiente. É só isso que basta. Não importa se você vai acordar amanhã, se você vai comer ou se você não vai. Porque o que mais importa é se Deus vai estar com você ou não. Amém. A própria Bíblia diz aqui onde a gente leu. Deus ele fala para Josué, porque Josué ele estava acabando de ser transicionado para um nível superior. E é por isso que a gente está falando. Josué ele era discípulo de Moisés. E Josué fala e quando Moisés morre, Josué ele é colocado na posição em que Moisés estava, ele é transicionado para um nível superior e ele começa a ter medo das coisas que vai acontecer. Só que Deus vira para Josué e fala bem assim, olha, eu não te mandei. Se eu te mandei, eu vou estar com você. Não importa as coisas que vão acontecer. Não importa as aflições que vão vir. Não importa as lutas, as tristezas que vão vir. O que importa é que eu tô te mandando ir. E eu tô falando, vai. E se eu tô falando, vai, quer dizer que eu vou estar. E se eu vou estar, nada mais importa. Porque a minha presença na tua vida é suficiente. Quando eu imagino Paulo lendo isso. Quando Paulo lê isso, a chave dele vira na cabeça dele. E ele fala, calma, se Josué estava diante de uma nação e Deus falou para ele, vai porque eu vou estar com você, independente do que acontecer, e significa que a presença de Deus é suficiente na minha vida, então todas as lutas que eu traço espiritualmente, seja ela com pecado, seja ela com demônio, seja ela com o que for, qualquer luta que eu naquele momento eu vou enfrentar, isso mesmo se eu vou ganhar ou se eu vou perder, não importa. O que importa é que a graça de Deus me basta e a sua presença é o meu prazer. É isso que Deus estava falando para Josué naquele momento lá atrás. E é isso que a chave vira na cabeça de Paulo. Ele fala, não importa o que eu vou passar. Não importa o que eu já passei. Não importa o que eu estou passando. Não importa o que eu vou receber de bênção. Não importa o que eu vou não receber. Não importa o que as pessoas vão falar. Não importa nada. Não importa se eu vou orar. Porque lá no começo da sua caminhada, se você orar e a sua oração não for respondida, você fica triste. Só que chega um momento da sua caminhada em que você ora. E se a sua oração não for respondida, você fala, não importa. O que importa é que a graça de Deus me basta. Amém. E somente a presença dele é o meu prazer. Amém. Então chega, é engraçado uma coisa que, pra gente finalizar isso, uma coisa que eu vi esses dias, é que quando Deus chama Abraão, Abraão é jovem,
E Deus chama Abraão e ele fala bem assim: Abraão, vem pra cá, conta as estrelas do céu, conta as areias da terra, faça isso, faça aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, aquilo. Naquele momento Abraão era novo. E Deus ele fala muita coisa para Abraão. Ou seja, ele entrega muita coisa na mão de Abraão. É o que eu estou falando com vocês nesse momento. Deus ele entrega muita coisa na sua mão e ele te dá tudo de mão beijada no momento que você chega até ele. Aí Deus fala: eu preciso que você seja corajoso e que você realmente faça aquilo que eu estou te falando. E Abraão vai em frente. E daqui a um tempo Deus volta e fala mais algumas coisas com Abraão. E Abraão vai em frente. Daqui a um tempo Deus volta e fala mais algumas coisas com Abraão. E Abraão vai em frente. E isso vai afinando o caminho. Chega um momento, com 100 anos de idade, mais ou menos. E Abraão, ele já tinha vivido tudo aquilo e nada tinha acontecido ainda. E Deus vem para Abraão e só fala duas coisas: Abraão, continue. É como se fosse isso: Abraão, continue. Ele não fala mais aquele escassel, aquele monte de coisa que ele fez, que ele falou lá no início, que ele fez no início. Não, ele só fala poucas palavras. Por quê? Porque chega um certo momento de maturidade na nossa caminhada, que a gente não precisa ficar ouvindo: olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai mover isso, Deus vai mover aquilo. Só basta que Deus fale algumas coisas para que a gente entenda que é aqui que a gente tem que ir. Esse é o nível que às vezes a gente vai chegando. Chega a um certo nível de maturidade que não importa se Deus vai falar ou se Ele vai calar. Se Ele calar, já é o suficiente para a gente entender o que Ele quer fazer na nossa vida. Se eu falar assim: Deus abençoa com isso, e Deus não abençoar, eu já entendo: ok, Deus não quer isso. E eu quero o que Deus quer, e eu não quero o que Deus não quer. E a gente começa a entender como Deus caminha. E se Deus não me dá, tá tudo bem. Porque eu já entendi o nível de maturidade que Deus quer levar. Ele quer que eu entenda o coração dele. Ele quer que eu entenda o que move a vida dele. E o que move a vida dele não é bens materiais. O que move a vida dele não é o meu carro. O que move o coração de Deus não é as contas pagas, não é isso. O que move o coração de Deus é as almas e as vidas. Isso é o que move o coração de Deus. Então, se amanhã eu vou acordar e pagar as contas, não é exatamente isso que é a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é se o seu vizinho do lado está morrendo sem ouvir falar do nome dele, sem ouvir falar do amor dele, do evangelho dele, sem ouvir falar de Jesus que veio e morreu por ele. Essa é a maior preocupação de Deus. Se as vidas estão sendo alcançadas. E esse é o próximo nível. Ou seja, os bens, as coisas materiais vão sendo deixadas para trás, porque eu já não posso levar isso adiante. Eu já não posso passar com isso no buraco da agulha. No buraco da agulha talvez só vai ter que passar eu e Deus. Porque algumas coisas eu vou ter que deixar para trás. Eu vou ter que deixar do lado de fora. E ali naquele momento eu vou sendo funilado, eu vou sendo tratado, eu vou sendo calejado. Só que conforme você passa isso, e a gente finalizando isso aqui, conforme a gente passa e conforme Deus passa isso com a gente vai criando músculos espirituais. Eu posso dizer uma coisa: eu acho que é muito mais bonito uma pessoa que criou músculos porque ela enfrentou as batalhas da vida do que uma pessoa que não precisou enfrentar batalha nenhuma e chegou lá. Eu acho que as pessoas que enfrentam as batalhas da vida, ela consegue criar músculos espirituais, ela consegue passar pelas barreiras. É que nem quando você vai na academia. Quando você vai na academia, você pega um peso e você começa a levantar ele. As primeiras vezes é difícil, só que você vai se acostumando, o seu corpo se acostuma com aquilo. O seu corpo se acostuma em levantar e abaixar aquele peso. E o seu músculo, ele cresce a um determinado tanto. Se você quer continuar desenvolvendo o seu corpo, você não pode continuar naquele mesmo peso. Você precisa aumentar o peso para que o seu corpo continue se desenvolvendo. Para que você continue desenvolvendo o seu corpo, você precisa aumentar o peso. Ou seja, para que você continue desenvolvendo a sua fé e o seu relacionamento com Deus, você não pode parar onde você está. Você tem que continuar se aprofundando no mar, como eu falei lá no início. Você tem que continuar entrando e entrando e entrando. Vai ser difícil? Vai. Porque toda vez que você pensar: agora está tranquilo, agora eu consegui me acostumar com o peso. Isso está errado. Você não pode se acostumar com o peso. Você tem que, na hora que o peso começa a ficar tranquilo,
é a hora que você tem que dar um passo a mais, está na hora de eu aumentar o peso, está na hora de eu dar um passo superior, está na hora de eu entrar para algo superior. Na hora que você começou a se acostumar com as coisas que você começou a ver no meio espiritual, isso está errado. Você não pode se acostumar, você precisa entrar em algo mais profundo, porque tem algo mais fundo e sempre tem algo mais fundo para você entrar. Se você começou a se acostumar com as provas que você está passando, com as lutas que você está passando, está errado. Está na hora de vir mais luta e mais prova, porque é isso que vai colocar em você um nível de glória superior, como a própria Bíblia diz, que as lutas e as coisas que você passa aqui na terra, vai produzindo em você os músculos, as coisas para glória, as coisas que vão acontecer lá para depois, o seu galardão, é isso que vai produzir em você as suas lutas e as aflições que você passa, produzem em você um peso de glória, que vai ser revelado só depois. Então é isso que eu te digo, continue nessa pegada, vai fundo, aumente o peso dos seus músculos espirituais, porque você está sendo funilado, você está passando pela peneira, mas você vai chegar lá na frente musculoso espiritualmente, e você vai ter o que contar, e você vai ter o que falar, porque como disse Deus para Josué, não te mandei eu, então vá e tem de bom ânimo, porque eu vou estar com você. Amém? Amém. Glória a Deus. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite, que nesse momento você esteja fechando seus olhos aí onde você está, que Deus ele venha estar entrando nesse momento com conforto, com alegria, e que Ele venha estar entrando nesse momento com ânimo, assim como diz esse versículo 9 que a gente leu. Seja forte e corajoso, não tenha medo e não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você for. Deus, nesse momento, eu ministro a coragem do Senhor para essa pessoa que está assistindo. Eu ministro a força do Senhor, a presença do Senhor para essa pessoa que está assistindo. Que a sua força, que a tua presença, que a tua alegria seja suficiente, fortaleça o coração dessa pessoa, que ela esteja sendo animada e revigorada nesse momento. Nós sabemos que ainda lutas vão vir, nós sabemos que batalhas vão vir, nós sabemos que as pelejas vão vir, nós sabemos que as coisas vão vir, mas nós só queremos estar ligados na tua presença. Se nós estivermos na tua presença, será suficiente para enfrentarmos tudo que vai acontecer. Então Deus esteja dando ânimo para essa pessoa, esteja dando vitória já para essa pessoa, esteja dando fé para essa pessoa, esteja dando alegria para essa pessoa, esteja arrancando toda a tristeza, todo o desânimo, tudo aquilo que faz a pessoa ficar parada, estacionada no lugar onde ela está, mas esteja fazendo com que essa pessoa esteja conseguindo dar um passo além, um passo superior, seja na tua presença, seja espiritualmente, seja no trabalho, seja na família, seja nas amizades, mas esteja fazendo com que essa pessoa consiga dar um passo além do lugar onde ela está, em nome de Jesus, que ela não se acostume com esse nível, mas que ela almeje chegar no nível superior, para que a tua glória se manifeste por completo na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu declaro nesse momento a presença de Deus te encontrando com força, alegria e ânimo neste momento, em nome de Jesus. Que você vá em paz essa noite e que neste momento, ao você desligar esse vídeo, que a paz invada a sua casa, invada a sua família, invada o seu lar e que a alegria de Deus esteja por completo em você. Nós declaramos nesse momento a presença de Deus te impactando e quebrantando o seu coração, em nome de Jesus. Vá em paz e tenha de bom ânimo, porque Deus está com você.